Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Felipe, responsável pela sua geometria plana. Hoje nós vamos conversar sobre o teorema das bissetrizes. É isso mesmo, acredito que muitos aí que estão assistindo esse vídeo nunca sequer ouviram falar desses dois teoremas que eu vou apresentar hoje. Então vamos lá, vamos para o quadro dar uma olhadinha no que esses teoremas falam. Separei em duas partes. Teorema da bissetriz interna, que eu vou chamar de TBI, né, um tanto quanto óbvio, o teorema da bissetriz interna, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o teorema da bissetriz externa do ângulo de um triângulo. Então vamos lá. Simples e fácil, aplicável, resolveu, morreu. O que o teorema da bissetriz interna nos traz como propriedade? Simples. Imagine um triângulo, esse triângulo pode ser um triângulo qualquer. Se você não lembra dos desenhos dos nossos modelos de triângulo, assista os nossos módulos anteriores. Lá nós classificamos os triângulos, falamos as classificações quanto ângulos e lados, depois você retorna essa aula para que fique mais simples. Pegue um triângulo qualquer. Trace a bissetriz de um de seus ângulos internos, aqui representada pela cor amarela, saindo do vértice A, chegando no ponto I. O que a bissetriz faz inicialmente? Ela divide o ângulo de partida ao meio. E todo mundo acredita que bissetriz mexe apenas com ângulo, o que é um erro. Aqui esse teorema vai trabalhar com os lados do meu triângulo. Então nós temos um lado de medida x, um outro de medida y, e um terceiro lado aqui embaixo, que ao traçarmos a bissetriz interna foi dividido em dois, um de medida w e outro de medida z. O teorema garante para nós que x está para w é proporcional a w, assim como y está para z. De novo, x está para w, assim como y está para z. Eu vou falar uma frasezinha aqui para você guardar, que servirá para teorema da bissetriz interna e externa. Grave assim, ó. Lado está para a sua sombra, assim como lado está para a sombra. E o que é a sombra de um lado, professor? É esse segmento que sai do vértice do triângulo e vai até o pé da bissetriz. Então, olha que fácil. Lado x, correu ele. Está pela sombra, sai do vértice e vai até a bissetriz. Assim como o lado y está para a sombra z. Então, nós teremos esse resultado. Lado x está para a sua sombra w, assim como o y está para z. Pronto, esse é o teorema da bissetriz interna. A bissetriz divide o lado em segmentos proporcionais. X está para w, assim como y está para z. Esse é o teorema da bissetriz interna. Se você gravou a frase, você mata comigo rapidamente o teorema da bissetriz externa. A mesma frase pode ser aplicada para o teorema da bissetriz externa. Por que chama teorema da bissetriz externa? Simples, porque agora ó, a nossa bissetriz saindo de A chegando até D, ela é traçada em um ângulo externo do triângulo, dividindo esse ângulo externo em duas partes congruentes, dois ângulos de mesma medida. Então perceba, eu tenho lados x, y e w. Este pedaço z destacado aqui é o prolongamento do lado oposto ao ângulo que foi traçado a bissetriz. Então, sempre eu tenho que prolongar o lado oposto ao ângulo em que eu estou traçando a bissetriz externa. Isso é importante. Só uma sugestão, sempre esse lado a ser prolongado, coloque ele aqui na sua horizontal, porque o desenho fica mais claro para você trabalhar. Repita aquela frase comigo. Lado está para a sombra, assim como o lado está para a sombra. Nós vamos usar esse mesmo método para trabalhar com o teorema da bissetriz externa. Veja, lado que tem medida x. O que era a sombra? Ah, professor, sombra é aquele segmento que sai do pé do lado e vai até a bissetriz. Opa, então veja que interessante. O lado x tem como sombra todo o segmento que tem como medida z mais w. Então cuidado, hein? O lado externo x, a sombra dele é tudo. É a soma do w com o z. Então, lado está para a sombra, assim como o outro lado, y, está para a sombra z, porque a sombra sai do pé do lado e vai até a bissetriz. Então, nesse caso, a nossa frase fica: x está para a sua sombra w mais z, assim como o y está para a sua sombra, que é só o z. Y está para z. Perceba que uma única frase, lado está para a sombra, assim como lado está para a sombra, resume todo o nosso quadro. A única coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. Percebam que a sombra do lado x, a sombra w mais z, é maior que a sombra do lado y.
Então, para que você possa aplicar o teorema da bissetriz externa, é necessário que o lado externo de fora do triângulo aqui para a sua esquerda, x, seja maior que y. Por isso que eu escrevi essa condição aqui do lado. Eu só posso aplicar o teorema da bissetriz externa se o lado de fora, x, for maior que o lado interno, y, ao meu desenho. Lembre-se, lado está para a sombra, assim como o lado está para a sombra. Esses foram os dois teoremas, teorema da bissetriz interna e o teorema da bissetriz externa. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia, nos encontramos no nosso próximo vídeo.